Glória a Deus, aleluia. Mas como a gente aprendeu, né, nessa aula dominical, a gente faz uma pergunta para a igreja: como você tem andado em Cristo? Glória a Deus, aleluia. E pergunta a ti: como você tem andado em Cristo? Glória a Deus, aleluia. A palavra de aqui é Naamã, né? Naamã é curado da lepra. Assim. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram a tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram depressa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: vou chamar que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria de sua lepra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Foi falado, né? Mesmo a gente, em meio às nossas dificuldades, nós temos que olhar para um lado e para o outro, estar intercedendo um pelos outros. Essa palavra, quando eu fui pegar para ler, eu falei: Senhor, mas você pode dar uma mais, né, diferente, né? Vamos nessa daí, por alguma aí, você vai te levar diferente. A palavra pode ser conhecida, mas o caminho vai ser diferente. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho falado, aquela menina, a gente vê aqui que era uma israelita. E a tropa da Síria foi lá e tirou ela da sua terra e da sua família. Glória a Deus, aleluia. E ali ela se encontrou como uma serva naquela casa. Mas ela, em meio à dificuldade, igual ela se encontrava naquele momento, ela teve uma palavra que falta muito hoje em dia, cada dia mais ela se esfria, né? Que era empatia. Ela olhou para Naamã e viu o jeito que Naamã estava, e ela teve empatia para a situação de Naamã. E ela lembrou daquilo que foi ensinado lá atrás. Glória a Deus. Assim somos nós. Tem uma palavra, glória a Deus, que eu li. Quando eu li a primeira vez, eu meio que não entendi, né? Aí Deus ele vai dando para a gente. Ela diz assim, essa palavra. A palavra não, uma frase, perdão. Que diz assim: evangelismo é o mendigo contando a outro onde encontrar o pão. Aí eu fiquei assim, né? Mendigo falando a outro. Aí ele diz assim, ó, enfatizando que espiritualmente todos estamos necessitados e carentes. Que ninguém é superior ao outro. Todos precisamos de algo, que no caso é o pão, que representa a salvação e a verdade espiritual que é Jesus. Glória a Deus. A gente tem também, quando a gente vai ler lá em José foi vendido pelos irmãos, jogado no buraco, vendido, foi para a casa de Potifar, lá foi acusado de algo que não fez, foi para a prisão. E mesmo ele lá, ele não olhou as circunstâncias da dificuldade, mas quando trouxeram algo aquilo do qual Deus deu para ele fazer, que foi revelação, ele fez. Ele não olhou onde ele estava no ambiente. Assim somos nós. Muitas das vezes a gente não pode olhar para o nosso problema, mas a gente tem que interceder um pelos outros. Como a gente se encontra assim, né? Glória a Deus, aleluia. Eu já passei para a igreja. Quando eu passei algo dificilmente com a minha filha, que eu tinha que trazer a palavra, eu falo que aquele dia eu comecei a orar: Senhor, leva outra pessoa, traz outra pessoa, porque eu preciso ouvir. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso alguém que fale, né? Porque eu não estava apta, né? Capacitada, não estava capacitada no momento de dar algo, mas eu queria receber, né? Como eu falado hoje, que a gente não seja só para receber, mas para dar. Glória a Deus, aleluia. E aquele dia foi o dia que Deus mais trabalhou na minha vida do que os outros, porque é assim que Deus faz. Quando a gente acha que nós somos quebrados, nós somos nada, aí que Deus trabalha na nossa vida. É assim que Deus faz. Que a Bíblia diz: enquanto nós buscamos o reino de Deus, primeiramente o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. E quando a gente entregando para Deus, eu tenho falado, a gente entregando para Deus aquilo que nós necessitamos, o Senhor tem que trabalhar para cada um de nós. E é assim que o Senhor faz, Ele é perfeito. Igual essa menina, ela estava ali, fora de tudo aquilo que ela conhecia um dia, num lugar, numa terra distante, mas ela olhou para aquele homem e ela intercedeu para aquela vida. Assim somos nós. Então a gente está precisando ouvir, né? Ficar quietinho, mas o Senhor nos usa para falar. Glória a Deus. Nós Deus usa para louvar, porque quando a nossa irmã passou, né? Que ela passou todo aquele período da situação que a nossa irmã passou,
Mas aí, quando ela contou pra gente, né, dessa situação, antes dela falar, eu vi muitas vezes ela aqui louvando a Deus, com um sorriso e adorando o Senhor. Glória a Deus. Isso não é o mínimo que Deus pede de cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Não olhar para quem, mas a gente interceder por todos. A Bíblia diz na palavra de Mateus assim, que nós somos sal da terra no mundo, irmão. É o que nós temos que fazer aí fora. Por todos, irmão. Fala a palavra de Deus. Não vamos fechar aquilo que Deus deu para a gente falar, que Ele falou na palavra de Deus o quê? Ide. E o quê? Para quem? Para para todas as criaturas. E às vezes nós cristãos estamos saindo com a boca fechada. Estamos tão apressados que nós estamos fazendo do dia a dia, esquecendo daquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes eu falo, mas irmão, eu não sei falar. Glória a Deus. Só falar, Jesus te ama. E meu Jesus pode fazer uma grande mudança na sua vida. Mas lembrar que Eclesiastes 3 atém para todas as coisas. É assim que Deus chama para nós. Está orando, buscando, chamando. Eu mando mensagem, irmão. Tem culto, tal dia, tal hora, mano. Não vem. Eu mando. Sabe o dia que eu vou parar? Quando a pessoa falar, olha, não tá ele. Não manda para mim, não, porque eu não quero ir. Eu posso parar de mandar mensagem, mas de interceder para essa vida eu não vou parar. E é assim que nós fazemos. Não é falar, tal dia eu vou, tal dia eu vou. Amém. Mas a Bíblia diz que todo língua confessará e todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que sempre Jesus é o Senhor, se não tem quem fale. Como todos saberão. Essa palavra falou que o Evangelho é um mendigo, falou na outra do pão. Ele diz assim que, quer dizer que, vou ler aqui, fala certinho, né? Diz assim, ó, a ideia é que quem evangeliza não fala de uma posição superioridade ou arrogância, mas sim como alguém que também encontrou o que precisava e agora deseja compartilhar. Glória a Deus. Como saberão que cura se a gente não contar? Como saberão que liberta se a gente não falar? Como saberão que transforma se a gente não contar, não falar? Porque o Deus que a gente serve, Ele muda, Ele transforma, Ele tem feito neste lugar. E como saberão não falar se a gente não falar? Esse dia eu fui comprar coxinha e aí a moça estava falando, moça, Jesus te ama, Ele não se esqueceu de você. E ela sorriu. O mundo está assim, muito carente. Então a gente vem falar do amor de Cristo. Venha falar, quer oração, irmão? A gente está orando com você. Dá só que eu vou orar. Ó, Jesus te ama, porque a Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que em todos se salvam. E aqui foi, acho que domingo, acho que cheguei no finalzinho, mas diz que nós somos embaixadores do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que ser. Como você tem andado, né? A pergunta foi, como você tem andado em Cristo? Você tem levado esse amor por onde tem andado? Glória a Deus, aleluia. Mas a gente olhando para a pessoa não vai aceitar. A Bíblia diz que a gente tem que lançar a semente. Umas vai para espinho, outras para a pedra, mas outras cairão na terra dessas coisas. Um planta, um rega. Mas quem dá o crescimento? Somente Deus. Mas temos que plantar, temos que regar, para que o Senhor venha dar o crescimento. E Deus chamou nós nessa terra para isso, para a gente vir falar. Irmão, não se esconda, não tenha medo, tenha vergonha, fala do amor do Senhor, porque essa terra necessita. Eu sei que muitas vezes nós precisamos ouvir, nós precisamos de oração, mas o Senhor tem levantado para que você venha fazer. E Satanás está cada dia mais curioso quando a gente faz, ele se levanta, irmão. O Senhor me deu essa oportunidade de estar com as crianças, agora ele falou, Satanás tem entrado na sua vida, tem se levantado. Eu estava fazendo, eu peguei para fazer os negócios, fazer os negocinhos, e eu estava fazendo de noite. A minha filha falou assim, vem deitar, mãe, né? Eu falei, não, vou terminar aqui, né? Se for para assistir um filme, a gente fica até mais tarde, porque as coisas de Deus não podem ficar. Falei com ela, mano, eu vou falar o tempo, porque aqui tem que ser a verdade, eu não lembro. Meu filho estava deitado na cama e começou a chorar. E chorar, e eu chorando, falou para ele, o corpo dele inteiro doía. O corpo dele doía, e ele olhou para mim e falou para mim, mãe, vamos orar? Chorando. Aí eu catei, joguei ele na água, joguei o álcool na água, segurei a mãozinha dele e fui orar. Passou, ele dormiu, eu não sei se sentiu aquela dor novamente. Mas ele não tem força para destruir, mas ele tem força para se levantar contra a nossa vida. Mas nós só vencemos esse, nós devemos revestir da armadura do Espírito Santo de Deus.
Ele vem, a Bíblia diz que ele se levanta, mas é para cair, porque mais forte é o fraco. Mas ele tem se levantado. Ele tem se levantado em todas as partes, mas foi falado hoje em Lucas 10 que o Senhor deu o quê? Poder para a gente pisar. O que significa isso? Para a gente repreender. Que jogar por terra tudo que vier. Eu repreendo, eu jogo por terra isso, eu repreendo aquilo. Eu sei que tu levante e vem. Mas nós temos que orar. Muitas vezes, alguma vez eu ouvi, né? Às vezes nós estamos na igreja, mas às vezes o filho não está, o esposo não está. Mas tem uma palavra na Bíblia que diz assim, o juiz, né? Importuno. Que ela lá importunava o juiz, pedindo, falou, vai lá, faz logo, porque essa mulher ir embora. Se esse juiz, sendo um homem que não era temente a Deus, e ele foi lá e ouviu aquela mulher, mas nosso Senhor. Isso significa que não desista. Porque quem faz o milagre não é o homem. Quem faz o milagre é Deus. Mas não você desistir e acreditar que o Senhor tem o poder de fazer. Ele inteiro. Deus tem o poder de curar, transformar, mas lembrar que não era o nosso tempo, do jeito que a gente quer. Nunca foi, nunca será, mas será o tempo de Deus. Porque Ele é perfeito e poderoso para fazer tudo aquilo que tiver. A Bíblia diz assim que haverá algo possível para Deus? Não. Que nosso Deus é o Deus do impossível. Tudo Ele pode fazer. Esse é o Senhor que nós servimos. Glória a Deus. Mas nós temos que levar o Evangelho, seja onde nós formos, levar. Leve, não deixe de levar, não deixe de ser a luz onde você está. Na escola, os adolescentes, né? No trabalho, seja onde você estiver, fale, porque as pessoas estão abertas a ouvir, por mais que a gente ache que não. Esse dia eu sempre mandei para muita gente, uma pessoa não mandava. E eu mandei, essa pessoa, oh, meu anjo, muito obrigada por ter chamado. Eu vou viajar, mas quando eu voltar, pode ter certeza que eu vou. E eu tinha receio de mandar, falei, vai daqui a pessoa achar, porque a gente quer achar muito. Mas eu mandei, e foi assim que eu recebi. Então, por mais que a sua carne ache que a resposta dá de uma forma, Deus dá outra resposta. Lance. Glória a Deus, aleluia. Tem uma parte aqui também, lá de Saul, lá em 1 Samuel 16, que diz que Saul era atormentado pelo espírito maligno. E Saul o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados Saul lhe disse: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Digo, pois, nosso Senhor, aos seus servos que estão em tua presença, que busca um homem que sabe tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Assim disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem que toque bem e trazei. Aí respondeu. Então respondeu um mancebo e disse: eis que tem visto o filho de Jessé, belemita, que sabe tocar, é valente, mimoso, homem de guerra, sisudo em palavras e gentil presença. Glória a Deus. Que nós vamos ser lembrados assim. Estou passando a dificuldade, mas aquela irmã ela ora. Vamos pedir oração para aquela irmã. Glória a Deus. Aquela irmã sempre me convida, eu estou passando uma situação difícil. Eu vou lá pedir para aquela irmã estar orando por mim. Mas a gente tem que ser nessa terra a esperança. Porque é o que o Senhor chamou para nós. Passar. Porque a gente assim, eu falo aqui que nós somos um ponto de lugar de missão para Satanás, né? Porque tem vezes que ele fala: agora eu peguei ela, agora ela cai. Aí quando eu olhar, a gente está de fé e adorando o Senhor. Mas quem é que me sustenta? Quem é que sustenta cada um de nós? É Deus. Ele tem sustentado dia após dia. Por mais que Satanás tenha investido contra a nossa vida, o Senhor tem sustentado todos os dias. Então, se isso é bom, não é maravilhoso? Que a gente venha levar as pessoas isso daí também, porque elas precisam. Não vamos ser egoístas, guardar só nós mesmos para nós, o que o Senhor tem feito. Fale, irmão. Porque a maior pregação que a gente tem é a nossa vida. Lembra de onde o Senhor te tirou? Lembre de onde o Senhor te buscou e onde você está aqui hoje. Eu não vou falar que a gente era um projeto falido, né? Mas o Senhor nos buscou, né? E hoje nós estamos seguidos a adorar com o nosso Senhor. Eu, quando eu tenho orado
as minhas orações eu intercedo para esses pais aí fora. Tem coisa que você olha aí que tem lugar que não pode ter a Bíblia, não pode orar, pessoas são mortas, por crer em Cristo. E nós temos aqui a liberdade de adorar o Senhor. Então, o que nós vamos ter feito? Lance sua semente para todos os cantos. Porque tem uma palavra que ela diz aqui na palavra de Deus. Aleluia. Diz assim, ó. Em Romanos 14, 11 diz assim, ó. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, e todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesma cruz. No fim, nós devemos dar conta de tudo aquilo que a gente fez. O que nós temos feito? Nós temos que dar conta das nossas obras. Quais as tuas obras? Às vezes pensando que precisa fazer coisas grandes, não, diz, não tem trabalho no vão do Senhor. Uma coisa que você fala, que você acha às vezes que é pequena, é grande para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Gálatas também diz. Oh, aleluia. 2:20 diz assim. Essa palavra é uma palavra que eu não entendia. Hoje Deus faz me entender, né? Diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Eu vivo o que agora, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Fala, irmão, você não entendia. Essa palavra falava, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu era meio dura, eu falava, como não vivo não mais eu? A gente pega as coisas da carne todos os dias, nós buscamos mais o nosso eu do que as coisas de Deus, então como a gente vive não mais eu? Mas hoje Deus faz entender que às vezes a gente complica as coisas, né? Não são tão complicadas. Quando eu falo não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, muitas vezes a gente fala que a gente é carne. As pessoas falam coisas que nos machucam e a gente quer trocar. E como a gente não quer, né? E quando nós fizermos, nós sentimos bem. Mas quando você é machucado e levantado, e você se cala, você não está vivendo mais, não você está vivendo. Amém! Aí foi Deus que me fez entender. Eu falava assim, né? Quando a gente busca mais as coisas, nossa, porque a de Deus, e Deus mostrou isso para mim. E quando você não se levanta, é igual, mas se torna pequeno em Cristo, você está vivendo. Não, mas eu vou estar vivendo em Cristo Jesus. E é isso que Ele busca cada um de nós. E o é prazeroso, não sei se a Mãe pode se levantar, porque Ele tem se levantado. Pode pular mais alto, mas é prazeroso fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. Porque eu falei que está de olho naquilo que a gente fazemos, mas está de olho mais naquilo que a gente renunciamos. Ele se levanta mais quando a gente renuncia. Quando fala, não, eu sou de Cristo, não faço mais isso. Eu quero mudança. E quando a gente vem mudando, ele fica irado. Glória a Deus, aleluia. Porque quantas vezes a gente, igual eu falei com minha filha, quantas vezes eu ficava até assistindo até mais tarde. Eu falei, não quero assistir até mais tarde, eu vou fazer as coisas de Deus até mais tarde. Ele se levantou. Porque é a renúncia que nós fazemos derruba ele dentro de nosso lar. É as coisas que a gente lançamos fora do nosso lar que ele fica bravo, doido. Por quê? Porque ele estava escondido ali. Mas a gente joga ele para fora. Glória a Deus. Foi louvado para que nossa casa seja uma casa do quê? De bênção. Glória a Deus. Fala, mas meu marido não é, meu filho não é, mas você profetiza. Estava diante para os seus, só tinha. Ó ser, profetiza. E tudo se fez vida naquele lugar. Nosso olho não enxerga. Glória a Deus. Mas o Senhor enxerga além do que a gente pode ver. E profetiza: a minha casa, a casa de bênção. A minha casa, a casa de oração. A minha família serve o Senhor. Quem está fora fala: serve, seu marido não serve, o seu filho não serve. Como sua família? Porque eu profetizo que minha família serve o Senhor. Porque eu sei que você não pode fazer. Glória a Deus, aleluia. É assim que nós servimos. E não deixe de levar essa experiência ao povo que necessita. Olha o que o Senhor tem feito a ti. Igual aquela menina estava naquela situação, mas ela foi e olhou para ele.
e se compadecer da situação. Que nós venhamos se compadecer um pelos outros, interceder um pelos outros. O pastor colocou lá no grupo aqui, né? Vamos orar, essa vai ter se levantado, vamos interceder, vamos jejuar. É o mínimo que Deus nos fez de nós, a gente fazer isso um pelos outros. Faça o que nós podemos fazer. Vamos orar. Pode ir na casa orar, vamos na casa orar. Pode orar em casa, ora. Pode ir no ora, pode louvar aqui, louva o seu canto, onde você for, louva. É assim que nós temos que fazer. Põe o louvor lá, que eu faço. Põe o louvor lá, é tão bom quando você está passando a prova, né? Você põe o louvor lá para limpar a casa, vai lá e você já está chorando lá de frente da TV ouvindo o louvor. É assim que Deus faz. Glória a Deus. Às vezes a gente pensa assim, sim, nós temos que estar na casa de Deus, sentir a presença do Senhor, mas nós temos que sentir a presença do Senhor dentro do nosso lar também. Glória a Deus, aleluia. Foi passada a campanha se foi, mas a palavra se permanece até hoje. Enchendo do Espírito Santo. Amém. A campanha se foi, mas a palavra continua aqui na Bíblia. E ela tem continuado no nosso coração, que a gente venha se encher do Espírito Santo. É tão bom quando você se cata ali de frente a mim, ouvindo o louvor chorando. É tão bom você sentir a presença de Deus. É gratificante. Eu falo que não tem preço. O cristão é amado como louco. Não, mas deixa, porque o mundo olha, né? Fazer as coisas não parece ser tão bom, mas é desgastante a carne quando você vê você está dentro de um buraco, muitas vezes muitos não conseguem sair. Mas tem que buscar o Senhor para que eles venham nos arrancar de nós e nos transformar cada dia mais e mais, porque vale a pena para a presença do Senhor. É tão bom Deus curar, libertar, transformar. Porque muitas vezes demora a coisa que a gente pede, mas tem coisas que é tão assim. Glória a Deus, que Deus faz. É tão rápido, mas tem coisas que demora. Às vezes tem gente que está orando 10 anos por uma bênção, irmão cheio e Deus na pessoa. Aí fala, irmão, por quê? Porque é o trabalho de Deus, cada um, né? A gente tem que entender que Deus ele faz assim. É Deus de agora, é Deus de mais tarde. Ele fala, calma, cada um eu vou fazendo o meu tempo. Mas ele não deixa a gente. Ele não deixa a gente só. Essa é a gratidão de estar na igreja. É você sentir um preenchimento de dentro para fora que ninguém te tira. O mundo ele dá coisas que parecem prazerosas, mas daqui a pouco já você sente o vazio. Só que com o Senhor ele te preenche tão em paz dentro de você que você é uma paz tão gostosa dentro que ninguém pode tirar de você. Só você mesmo pode tirar isso de você. Mas ninguém mais pode tirar. Então a gente vem lançar sobre a vida das pessoas essa paz, essa esperança que somente com Deus nós encontramos. Glória a Deus, aleluia.